Olá, pessoal. Sou o professor formador de matemática, Danielton Dias, e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, pessoal, como já encerramos a unidade, vou trazer apenas uma desfragmentação dos conteúdos. O que significa isso? Significa, pessoal, apenas a gente pegar aquilo que a gente já estudou e tentar conceituar, ou seja, a gente vai tentar organizar nossos conhecimentos da terceira unidade, né? O que é que a gente pode analisar? Podemos analisar as habilidades em que a gente estudou nessa unidade. Veja só, a gente estudou em números, notações científicas, álgebra, grandezas diretamente proporcionais, geometria, retas paralelas cortadas por uma transversal, por transversais, e estatística e probabilidade, análise de gráfico divulgados pela mídia. Vamos começar, pessoal, revisando um pouco, só para lembrar o que são notação científica. Pessoal, primeiro, para que serve a notação científica? Notação científica serve para a gente tentar trazer um número menor. Por exemplo, você está trabalhando e existe uma partícula minúscula. E isso faz com que ela seja dessa forma aqui, ó, representada como no exemplo aqui B. Ó. Para você não fazer isso daqui, que é 0,000016, ele simplesmente diz o seguinte, que a regra é simples. O número que fica aqui do lado, ó, vou botar agora, ele chamou aqui de N, ó, tá vendo? Esse número aqui, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Ou seja, o número maior que 1 e menor que 10. Multiplicado por 10. E vai ter outro número aqui. Esse número aqui, ele é um número inteiro. Ele pode ser qualquer número inteiro. De acordo com a quantidade de vírgula que você vai movimentar aqui. Veja só. Quando você tem, vou pegar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Quando você tem um número extremamente grande, não sei se você percebe, aqui é um número extremamente grande. A vírgula vai ficar o quê? Positiva. Se você tem um número extremamente pequeno, o número vai ser o quê? A potência vai ser o quê? Negativa. Professor, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Você vai deslocar a vírgula do número até simplesmente chegar em um número maior que 1 e menor que 10. Como é? Por exemplo, esse número aqui é como se tivesse uma vírgula aqui. Você vai deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6,59. Esse número é maior que 1? Sim. Menor que 10? Sim. Quantas casas? 15 casas. Então seria 6,59 vezes 10 elevado a 15. Isso porque eu fui da direita para a esquerda. Quando você tem um número extremamente pequeno, a vírgula dele já vai estar apresentada aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai voltar até chegar em um número maior que 1 e menor que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casa. Ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Opa! 1,6 é maior que 1? Sim, é maior que 1. Pouco maior que 1, mas é maior que 1. E menor que 10. Então, podemos dizer que está satisfatório essa notação científica aqui e essa. Aqui, pessoal, apenas uma revisão, uma conceituação do conteúdo. A gente trabalhou esses conteúdos de forma contextualizada, trazendo situações e problemas. Eu apenas quis organizar o nosso conhecimento. Vamos continuar, então. Bom, pessoal, a gente conheceu grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional.
Ah, professor, como é isso? Grandezas, pessoal, são, é, são números, vamos botar aqui que são grandezas que elas têm uma dependência uma da outra. O que seria isso? Seria dizer o seguinte, por exemplo, a gasolina. Quando você coloca, abastece o combustível, combustível. O combustível do seu veículo é diretamente proporcional à distância percorrida. Distância. Por quê, professor? Porque você pode ver que quanto mais combustível, quanto maior o combustível, quanto mais o carro vai rodar. Então, são grandezas diretamente proporcional. E existe também as grandezas inversamente proporcional, que é a velocidade e o tempo gasto para chegar no local. Mas isso não é tão importante. O mais importante que eu quero que vocês entendam é o conceito de cada um deles. Vocês já conseguiram responder isso, fazer essa conceituação dentro da unidade. Apenas estamos aqui para fazer uma análise e organização desse material. O que acontece? Esse conteúdo nos dá uma ênfase para a gente começar a estudar geometria. Olha só como está ligando um na outra. Por quê? Porque aqui diz o seguinte, existe um teorema que chamamos de teorema de Tales, que foi bastante trabalhado nessa unidade, que as retas, os segmentos de reta construídos por retas paralelas, elas são proporcionais. O que significa dizer? Que significa dizer que o segmento AB sobre o segmento BC vai ser igual a DE sobre F. Ou seja, são duas unidades, são duas grandezas. Aqui é uma grandeza e aqui é outra, que é proporcional a essa e essa. Ou seja, uma proporcionalidade direta. Ou seja, então poderíamos trabalhar no contexto da grandeza diretamente proporcional, poderia se trabalhar esses segmentos de reta, que poderia dar certo. Pronto, pessoal. Eu apenas tentei desfragmentar um pouco o conteúdo. O último conteúdo que a gente trabalhou foi nada mais que estatística. Estatística, a gente trabalhou os gráficos e como fazê-los. Então, ficamos por aqui. Vamos terminar nossa aula e em breve começaremos a quarta unidade. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.